Bem, pessoal, nesses próximos minutos nós vamos discutir a doença pulmonar obstrutiva crônica, que é um tema muito frequente nas provas de residência e um tema também muito frequente na nossa prática diária. Às vezes mais frequente até do que deveria ser, porque a gente acaba se equivocando muitas vezes ao dar esse diagnóstico em pacientes que têm, na verdade, outra doença. A DPOC, de fato, ela merece uma atenção especial do clínico, do pneumologista, porque é uma doença que tem um impacto muito grande em níveis de saúde pública. Ela é considerada, dentre as doenças crônicas, a quarta, quase chegando no terceiro lugar já, em termos de números, com uma estatística que vem só crescendo ano após ano, né? E que talvez até esteja subestimada. É possível que os números que a gente conhece da DPOC sejam até menores do que, de fato, a gente tem no dia a dia, né? Muito porque esses indivíduos com DPOC são indivíduos geralmente na sexta, sétima década de vida e que fumam. Então, geralmente, eles acham que os principais sintomas da DPOC, tosse e dispneia, são por conta da idade e ou por conta do cigarro. Então a gente acaba dando o diagnóstico habitualmente numa fase tardia, quando dá o diagnóstico da doença. Tá? Então, vendo as estatísticas que a gente tem com os números reais e considerando a possibilidade de subdiagnóstico, é uma doença de fato que merece muito a nossa atenção. Fabrício, então eu estou bem, porque eu sei o que é DPOC. DPOC é bronquite crônica com enfisema pulmonar. Errou. DPOC não é bronquite crônica com enfisema pulmonar. Até pode ser, mas na verdade não é. Bronquite crônica e enfisema pulmonar são situações que são entidades que têm definições específicas. Por exemplo, ter bronquite crônica significa que o indivíduo está tossindo por 3 meses consecutivos ou não, num período de 2 anos. Todo indivíduo que tiver esse relato de tossir tanto tempo assim por 2 anos, tem bronquite crônica. E então eu tenho. Deve ter, se você se encaixar nesse critério. Mas eu tenho DPOC, será, meu Deus? Não. Você provavelmente não terá DPOC. Então a bronquite crônica não quer dizer que o indivíduo tenha a síndrome DPOC. Vai piorar para o enfisema. Quer ver como vai piorar? O enfisema, na verdade, é um diagnóstico histopatológico. A gente precisa biopsiar o pulmão e mostrar que tem destruição de septo alveolar. Enfisema mesmo que a gente não vai dar diagnóstico no dia a dia. Mas se eventualmente der, quer dizer que tem DPOC? Não. São 2 coisas diferentes. Mas eu vi no livro que o paciente com DPOC, do jeito bronquítico, é um paciente que geralmente é obeso, obesidade centrípeta, fica cianótico, tosse muito, tem muita secreção, pletora facial, é chamado de blue bolter, o azul pletórico. Eu vi também no livro que o paciente com enfisema pulmonar é um indivíduo do contrário, emagrecido, rosado, não fica cianótico, tem o tórax hiperinsuflado, tem muita dispneia e jura de pé junto que não tosse. É chamado de pink puffer, ou soprador rosado. Não é assim não? É mais ou menos assim. De fato, a síndrome DPOC pode se manifestar nesse espectro, mas não é correto substituir o termo DPOC por bronquite crônica ou enfisema. Ter áreas de enfisema no pulmão não significa ter DPOC. E tossir por muito tempo também não significa ter DPOC. Na verdade, essas manifestações que a gente reconhece já de livros clássicos, elas também não são tão reais assim. Se a gente for estudar o pulmão desses indivíduos, dos indivíduos com DPOC, o que a gente vai encontrar é uma mistura de áreas com manifestações bronquíticas, hiperplasia de glândulas mucosas, muita secreção, e áreas com manifestações de enfisema. Dependendo do que ele tiver mais, ele vai ter mais um sintoma ou outro. Mas a gente tem sempre que valorizar o termo DPOC como síndrome. Esquecer um pouquinho essa questão de bronquite e enfisema, porque a gente valoriza muito o fenótipo do indivíduo. DPOC é isso aqui, ó. É ter sintomas respiratórios crônicos, progressivos e que não revertem completamente. Isso é ter DPOC. Para ter DPOC, o paciente tem que ter obstrução, está no nome. Doença pulmonar obstrutiva. Então tem que ter obstrução.
Se não tiver obstrução, não tem DPOC não. Ah, ele fez uma espirometria normal. Eu acho que é porque ele é muito grande. Não. Tem que ter obstrução. Se não tiver, esqueça. E mais ainda, outra exigência da doença. Tem que ter culpa no cartório. Tem que ter história para contar. Tem que ter epidemiologia. Alguma coisa aconteceu para que, associado a fatores genéticos, o indivíduo acabou desenvolvendo um grau de inflamação que promoveu a doença. Essa alguma coisa é a inalação de partículas tóxicas de diversas naturezas. Essas partículas tóxicas em um indivíduo que seja geneticamente suscetível vai promover uma inflamação neutrofílica que vai culminar com a liberação de substâncias chamadas proteases, que são substâncias extremamente lesivas à mucosa do sistema respiratório. Por sorte, a maioria dos indivíduos tem um sistema que contrabalança, que compensa esse efeito quando inala alguma coisa que faz mal, que é um sistema de antiprotease. Se o indivíduo tiver predisposição ou para produzir muita protease ou para ter deficiência de alguma antiprotease, na hora que ele inalar essas coisas que fazem mal, ele vai desencadear essa resposta inflamatória e pode desenvolver a DPOC. Geralmente é exigido um bom tempinho para o paciente desenvolver a doença. Isso não costuma acontecer de uma hora para outra, não. Hoje já se conhece também fenômenos sistêmicos que acontecem na doença. Ora, aquele paciente enfisematoso emagrece, isso não é uma coisa só por doença local. Então, de fato, existe um grau de alteração no metabolismo oxidativo associado às manifestações pulmonares e que explica, por exemplo, esses pacientes terem alteração da função endotelial, como tem sido visto recentemente. Mas o grande foco mesmo é o pulmão. O grande foco é o pulmão. E para falar, para a gente conseguir, de fato, suprimir mais essa evolução da doença, a gente precisa lembrar quem é o principal fator de risco para a doença. Isso a gente sabe de cor e salteado, né? De longe, a principal partícula inalatória que promove a doença é o tabagismo. 95% dos casos de DPOC tem íntima relação com o tabagismo. Ah, tem outras coisas? Tem. Por exemplo, exposição a fogão a lenha. Em alguns países da América Latina, exposição a fogão a lenha é tão problemática como o tabagismo, como origem de enfisema de pulmão, de DPOC. Tá? Então, a gente, na hora de conversar com o paciente, de buscar fatores de risco, além de tabagismo, obrigatoriamente tem que perguntar sobre outras substâncias inalatórias. Principalmente no Brasil, senhoras idosas que viveram muito tempo em zona rural, questionar sobre o fogão a lenha. Exposição ocupacional também pode justificar, lembrando que tem que ser uma exposição bem repetida para justificar o surgimento da DPOC. E às vezes, pode ser que o indivíduo tenha um componente genético. Pode ser que ele tenha nascido já com a falta de uma antiprotease. A mais famosa delas é a alfa-1 antitripsina, que pode justificar a DPOC em indivíduos que nunca fumaram, por exemplo. Como é uma situação de exceção, a prova costuma perguntar de vez em quando sobre essa deficiência. E o que a prova quer saber? Quando que a gente vai pensar na deficiência de alfa-1 antitripsina? Fácil demais. Eu vou pensar quando não tem cigarro, quando está fugindo normal a história. Então o pensamento é o seguinte: todo indivíduo que tiver DPOC e enfisema com menos de 45 anos de idade, não era para ter não. DPOC é doença da sexta, sétima década de vida. 45 anos, peraí, tem alguma coisa errada. Será que não tem um fator genético? A pessoa nunca fumou, ou fumou muito pouco. Peraí, tem que ter alguma coisa errada. Para desenvolver doença tem que ter substância no fator de risco. O cara quase não fumou na vida. Mais ainda, se tiver história de doença hepática sem causa. Deficiência de alfa-1 antitripsina é a principal motivação de transplante de fígado na população pediátrica, causa cirrose. Então tem que buscar essa deficiência em pacientes com doença hepática. Ou aqueles que têm positividade do ANCA-C. O ANCA-C que a gente usa quase como sinônimo de granulomatose de Wegener, mas que não é não. Pode ser também indicativo de deficiência de alfa-1 antitripsina. Todos esses fatores, se presentes em um paciente que a gente não está acreditando muito que o cigarro tenha sido causador, indicam a investigação dessa deficiência. Aí muda alguma coisa na prática? Muda.
dependendo do indivíduo, pode ser que tenha indicação de suplementar a enzima. Isso pode ter impacto na qualidade de vida dele no futuro. Não aumenta a sobrevida não, mas pode melhorar a qualidade de vida. Tá certo? Tem outro aspecto bem interessante da deficiência de alfa-1-antitripsina, que é a regra da fumaça. A regra da fumaça é a seguinte: a fumaça sobe, óbvio. Então o enfisema DPOC, causada pela inalação de fumaça, vai ser nos lobos superiores, porque a fumaça sobe, certo? O indivíduo que tiver mais enfisema nessas regiões, provavelmente tem doença relacionada ao tabagismo. Se a doença do indivíduo tiver predominância ou for exclusiva dos segmentos inferiores, é possível que ele tenha deficiência de alfa-1-antitripsina. O fator não foi só a fumaça, não. Tinha algum outro fator que justificou o surgimento da doença. Certo? Então a regrinha da fumaça também nos ajuda a fazer essa distinção. Tá? Mas apesar da gente falar da deficiência de alfa-1-antitripsina, importante mesmo é o cigarro. Esse gráfico é um gráfico muito antigo na pneumologia, correlaciona a função pulmonar, o VF1, com a idade do indivíduo em anos. Isso é para lembrar que tem jeito não, todo mundo envelhece. Todos nós estamos perdendo função pulmonar com o passar do tempo. A gente perde 10, 15 ml de VF1 por ano. Se o indivíduo fumar, e se ele for geneticamente suscetível a desenvolver DPOC, o bicho pega. Ele não perde só 15 ml por ano, não. Ele perde 10 a 15 vezes mais por ano. Ou seja, a morte se aproxima cada vez mais. O dado positivo dessa conversa é que, independente da idade, se ele resolver parar de fumar, a curva começa a ter a mesma conformação que tinha antes. Ele não perde, ele não ganha o que já perdeu. Mas a curva começa a decair mais lentamente. Tanto faz se parar com 50 anos, quanto se parar com 65. Sempre vale a pena parar de fumar. O enfisema, a DPOC, deixa de progredir. O que já está instalado fica, mas a doença deixa de piorar. Certo? Então cigarro é muito importante. Parar de fumar mais ainda. Eu vou aproveitar esse gráfico para lembrar o que acontece com a troca gasosa, oxigênio, CO2, enquanto o indivíduo está perdendo função pulmonar. Porque tem uma coisa que a gente pensa às vezes que é um devaneio. Olha só, o indivíduo está perdendo função pulmonar, o pulmão está sendo destruído, cigarro destruindo. Quando ele chega com 50% de VF1, a gente colhe uma gasometria, está muito boa. Não tem hipoxemia não, a troca gasosa está boa. Ele está conseguindo controlar, apesar de que já perdeu muita função pulmonar. Ele continua fumando, continua perdendo função pulmonar. Quando chega lá perto de 30%, para baixo de 30%, é que ele pode começar a ter alteração de troca gasosa. Nem sempre tem, mas pode começar a ter. E aí vai cair um pouquinho a oxigenação. Isso é uma evolução crônica. Tá? Lá na frente, na fase mais e mais avançada da doença, é que o indivíduo começa a ter elevação da PCO2. Ou seja, não vale dizer que o paciente tem DPOC só porque ele fuma, certo? Assim também como não vale dizer que o paciente não tem DPOC porque o CO2 dele é normal. Porque a PCO2 só se eleva lá na fase final. Na fase final de evolução da doença. Antes ela é normal. Demora muito para esses pacientes desenvolverem alteração de troca gasosa. Porque a doença evolui cronicamente. E porque o indivíduo consegue compensar o problema. Olha que sábio, olha que coisa perfeita que acontece. Esse é o mecanismo mais utilizado pelo pulmão no dia a dia para proteger a gente de doenças crônicas que tendem a afetar a troca gasosa. Aqui estão duas unidades alvéolo-capilares. Uma funcionando bem, o alvéolo aqui cheio de ar, o vaso sanguíneo passando com sangue. Perfeito. Do lado tem uma unidade com a fumacinha do cigarro. Não está funcionando direito, não. Aqui não chega ar para fazer troca gasosa. O que vai acontecer? Se o indivíduo tiver um pulmão de um jeito, um pulmão do outro, na hora de ver qual é a oxigenação dele, soma tudo e divide por 2. Ó, se ferrou. A oxigenação vai cair mesmo. Só que isso não acontece. A doença vai se instalando progressivamente e o indivíduo consegue ir compensando isso lentamente,
Sabe como? Através do mecanismo que vocês conhecem, chamado vasoconstricção hipóxica. A gente tem os sensores dentro do alvéolo, que sempre que detectam que tem pouco oxigênio no alvéolo, ou seja, aquele alvéolo ali não está funcionando, esses sensores liberam alguns mediadores vasoativos que fecham o vaso. Vupt! Fechou o vaso sanguíneo. Passa sangue aqui não, meu filho, porque aqui não estou funcionando. Leva esse sangue para outro lugar. Ele leva para um local que está funcionando bem. Então esse mecanismo é que protege o indivíduo na evolução de doenças crônicas. Quanto mais devagar a DPOC evoluir, mais o indivíduo vai ficar com o pulmão ferradíssimo, mas sem hipoxemia. Eu tenho pacientes que têm VF1 de 15% e que não tem hipoxemia. Provavelmente porque a doença foi evoluindo muito lentamente e ele está só fechando o vaso. O alvéolo se ferra, ele fecha o vaso. E o sangue não passa por ali. Tá bom? Esse mecanismo de doenças crônicas é que faz com que o paciente só lá na frente tenha alteração de troca gasosa. Esse é um mecanismo bom. Esse é um mecanismo fisiológico. Tudo que é bom, em excesso fica ruim. É a mesma coisa aqui nesse mecanismo. Uma coisa é o indivíduo fechar um vasinho aqui, um acolá, mais um outro dia, outro e outro, enfim. Outra coisa é fechar muito vaso. Se a doença for progredindo, é tanto vaso que fica fechando que começa a aumentar a resistência vascular pulmonar. O ventrículo direito tem que jogar o sangue para passar através dos vasos do pulmão. E o ventrículo direito é uma estrutura que tem muito menos potência que o ventrículo esquerdo. O ventrículo direito ele não gosta de trabalhar fazendo muito esforço. O ventrículo direito ele se cansa fácil. Então os vasos pulmonares têm que estar abertos, que é para ele só soprar o sangue. Sopra o sangue pelos vasos arteriais pulmonares. Se o vaso estiver fechado, ele vai suar a camisa para bombear o sangue através daquele vaso que está fechadinho. Então a proporção que isso aqui vai acontecendo, que a doença está progredindo, que os vasos estão se fechando, o indivíduo não tem hipoxemia, mas o ventrículo direito começa a ficar sobrecarregado. E vai ficando dilatado, não consegue bombear o sangue até que ele entra em falência. O indivíduo evolui com insuficiência cardíaca direita, edema de âmbitos inferiores, hepatomegalia, às vezes ascite, urgência jugular. Esse é o famoso cor pulmonale. Então os indivíduos que têm muita vasoconstricção hipóxica, podem evoluir com insuficiência ventricular direita. Se não fosse esse problema, a gente não ia nem discutir DPOC aqui não. Não ia nem ser problema, ia ser estado de espírito, porque não ia fazer mal para ninguém. O grande problema da DPOC é isso aqui. Os indivíduos morrem por causa disso aqui. Claro, quando tem crise, pneumonia, exacerba, não melhora. Mas o grande problema na vida deles é isso aqui. É a sobrecarga nas câmaras direitas. Se a gente conseguir evitar isso daqui, o paciente ganha anos de vida. Gravem isso. Se conseguir evitar isso, ele ganha anos de vida. Tá certo? Então esse mecanismo fisiológico em excesso é terrível. O que é que o paciente com DPOC vai apresentar? Sintomas respiratórios. Pode dizer qualquer um aí. Qualquer um deles. É só complementar na frase. Crônicos, progressivos e não completamente reversíveis. Dispneia, tosse, chiado no peito, com essas características. E no exame físico, muita coisa a gente pode encontrar. Vai desde aumento do diâmetro anteroposterior, que é uma variável muito importante. Na sala de emergência, por sinal, já foi vista como a variável mais importante para diferenciar a DPOC de outras doenças que podem causar desconforto respiratório na emergência. Podemos encontrar sibilância, cianose, redução do hormônio vesicular, mas muita atenção, DPOC não causa baqueteamento digital. Se o indivíduo com DPOC tem baqueteamento, vai buscar outra razão. Bronquiectasia, abscesso pulmonar, tuberculose, a câncer de pulmão, ver se não é familiar, constitucional, mas DPOC não dá de jeito nenhum baqueteamento digital. Isso é um equívoco que alguns livros textos apresentam até, mas isso não é descrito na DPOC, não tem razão para ter baqueteamento digital. Tá certo? Esse é o quadro clínico da DPOC. E com o quadro clínico, diante do indivíduo, a gente vai sempre tentar diferenciar de algumas doenças que podem ter apresentações similares.
Dentre as doenças do sistema respiratório, as bronquiolites, a asma e as bronquiectasias, que podem dar um quadro até com distúrbio obstrutivo. Mas nunca esquecer que esses pacientes fumam e são idosos. Então tem tudo para ter doença cardíaca. Então atenção com o componente cardiogênico para o desconforto desses pacientes. História e exame físico ajudam muito. Exame complementar também vai ser interessante. Tá? Como, por exemplo, uma radiografia de tórax. Mas cuidado, raio-x de tórax não dá diagnóstico de DPOC. A radiografia de tórax, quando a gente pede para o indivíduo com DPOC, tem o objetivo de afastar outras doenças. Raio-x não dá diagnóstico de DPOC. Tá? Questão de prova. Na radiografia de tórax do paciente com DPOC avançado, encontramos caracteristicamente, como assim? Se não dá diagnóstico, como é que caiu na prova? De fato, não dá diagnóstico, não. De fato, não dá. Mas existem algumas alterações que a gente pode ver em alguns pacientes com DPOC. Já que ele está perguntando, vamos botar o cara para fumar. Fuma aí, meu filho, o que, que vai acontecer? Primeira coisa, pobreza de vaso. Não é que o vaso está fechando, não, aquela história. Até tem um pouquinho disso, né? Mas não é por conta daquele mecanismo, não. É pobreza de vaso que começa a ter muito ar dentro do tórax, senão fica muito preto. A gente deixa de ver as linhas esbranquiçadas do vaso, porque tem muito ar. A gente vê mais ar do que vaso sanguíneo. O pulmão está ficando hiperinsuflado. Ele não consegue crescer para cima, não consegue crescer para o lado, ele cresce para baixo. Então o indivíduo tem retificação da cúpula diafragmática. O pulmão está crescendo, a gente vai olhar um pulmão grandão. Mas dizer um pulmão grandão não é só olhando assim, olha como está grande, não. A gente tem que usar algum referencial. E um referencial importante são as costelas, principalmente as anteriores. Pode usar as posteriores também. Ah, eu quero as posteriores. Não, vai por mim, as anteriores são melhor. Não, mas eu quero as posteriores. As anteriores são melhor. As anteriores são mais largas e descem. O que a gente espera ver é a sétima costela anterior tocando o diafragma. Isso é o normal. Sexta, sétima costela. Se for a oitava que estiver tocando, tem hiperinsuflação. Ah, mas eu sou alto, meu pulmão é grande, eu já vi antes. Não importa. Tem que ser a sétima costela tocando o diafragma. Se for a oitava ou mais para baixo, tem hiperinsuflação. Eu insisto, eu quero as posteriores. Tá bom. As posteriores, a gente tem que tomar um cuidado muito grande, porque a primeira e a segunda ficam juntinhas. Então corre o risco da gente se atrapalhar. Mas se quiser, vá por sua conta e risco. O normal é ter 9 costelas posteriores. Até 9, tudo bem. Viu a 10ª? Opa, tem alguma coisa errada. Deve ter hiperinsuflação. Certo? O pulmão cresce para baixo, aperta o coração também. Chega para lá, diminui o espaço cardíaco, a área cardíaca. Geralmente o parâmetro que se usa é o tamanho menor do que 11,5 centímetros. Na radiografia em perfil, a gente também vai encontrar alguns parâmetros. Olha a retificação da cúpula e o aumento do espaço retroesternal. Esse aumento geralmente também é medido em centímetros, se maior que 4,5 centímetros, é um indicativo de hiperinsuflação. Tá bom? Por que eu apresentei esse assunto de alteração radiográfica dizendo que não faz diagnóstico? Porque eu não vou mentir, não faz mesmo. E a gente não deve esperar encontrar isso para dizer se tem ou se não tem DPOC. Certo? Então eles não são achados sensíveis nem específicos, mas podem aparecer. Então, respondendo à questão, quais achados a gente pode encontrar caracteristicamente? Retificação da cúpula diafragmática? Pode. Aumento do espaço intercostal, que é o pior achado, mas pode também, distancia as costelas. Aumento do diâmetro anterior posterior? Perfeito. Redução da silhueta cardíaca? 11,5 centímetros. Gânglio no mediastino, ou gânglio no hilo, perdão, de forma alguma. Por que gânglio? Adenopatia lá? Jamais. Então, resposta certa, letra E. Bem, se a radiografia não é importante, imagina a tomografia. É caro, tem mais radiação, deixa isso para lá. Não precisa de tomografia para DPOC, não. Não precisa. Já que já fez a tomografia, vamos olhar. Mas não precisava. Essa imagem é a imagem que a gente costuma ver em pacientes com DPOC. São áreas de enfisema, essas áreas mais enegrecidas, com áreas normais do parênquima pulmonar, e dando a impressão que o pulmão foi bombardeado. Essas áreas mais enegrecidas sem parede são áreas de enfisema. Mas muito cuidado com a tomografia, porque nem todo enfisema que vem na tomografia, ou que vem descrito no laudo, tem alguma coisa a ver com a doença DPOC, ou mesmo com um enfisema que preocupe.
Enfisema nada mais é do que uma área do pulmão em que a gente tem dilatação dos espaços aéreos e que não existe parede. O mais comum é o chamado enfisema paraseptal, que acontece na periferia. Se a gente fizer a tomografia aqui em todos nós, a gente vai encontrar aí uns 20% de pessoas com esse tipo de enfisema. O que isso quer dizer? Nada. Quer dizer que fumou? Não. Fumo passivo também? Não. Por sinal, fumo passivo não causa DPOC, né? Isso não quer dizer nada, nada, nada. Essas pessoas talvez tenham um risco um pouquinho aumentado de ter pneumotórax, ou de ter pneumotórax espontâneo, ou um pneumotórax com acidente de punção, mas a rigor não irão desenvolver DPOC. O enfisema da DPOC é desse tipo aqui, que parece um ruído de traça, né? O pulmão está todo bombardeado. Esse é o chamado enfisema centrolobular, esse que tem muita relação com o tabagismo. Como a gente falou da deficiência de alfa-1-antitripsina, eu vou apresentar um outro tipo de enfisema, que é o enfisema pan-acinal, panlobular, que geralmente se apresentou na forma de bolhas, ou na forma de grandes áreas do pulmão, com ar retido, quase não tem vaso, o pulmão fica pretinho, sem ter bolha naquela região. E esse tipo de enfisema é muito frequente em indivíduos com deficiência de alfa-1-antitripsina. Tá? Mas o enfisema do cigarro é esse aqui, ó, o paraseptal, que desespera muita gente, que olhou o laudo da tomografia na sexta-feira, não quer dizer nada. Tá bom? Importante mesmo para a DPOC é a espirometria. É isso que faz diferença. É isso que permite dar o diagnóstico. E o que a gente espera ver na espirometria do paciente com DPOC? Redução na relação VF1-CVF e, na maioria dos pacientes, ausência de melhora com broncodilatador. Maioria. Porque de 20 a 30% dos pacientes com DPOC, olha só, 20 a 30% a gente pode encontrar resposta ao broncodilatador. Não é pouca gente não. Então ter resposta não quer dizer que não é DPOC. Tá? Muito cuidado que a prova, às vezes a prova pergunta qual o mais provável. Aí depende do que ele apresentou pra gente. Mas no dia a dia, a gente não costuma conseguir separar às vezes não. Tá? A vantagem é que o tratamento é muito parecido. A espirometria, além de diagnosticar, ajuda também a estimar a gravidade e prognóstico dos pacientes. O estadiamento, a classificação da DPOC, sempre foi feita por muito tempo, até recentemente, através única e exclusivamente da espirometria. Quanto pior fosse o VF1 do paciente, pior era a gravidade. VF1 menor que 30% é DPOC muito grave, estágio final da doença. E se não conseguisse fazer espirometria? Aí a gente podia usar outros parâmetros para identificar os piores, né? O que tem hipoxemia, no mínimo, é grave. O que já tem elevação do CO2 ou insuficiência cardíaca direita, que é lá no fim da doença, teria uma doença muito grave. Com o passar do tempo, se viu que a espirometria não é tudo na avaliação prognóstica da DPOC. De fato, a gente tem outros parâmetros que possa lançar a mão para definir a gravidade dessa doença. De forma que hoje, a recomendação para que a gente classifique os pacientes com DPOC envolve a espirometria do jeitinho que a gente viu antes, envolve o grau de dispneia, é para pequenos esforços ou é para pequenos ou para grandes e moderados, e o número de crises que o paciente teve no último ano, o número de exacerbações que ele teve. Essa classificação já está em voga há algum tempo, mas na prática ela mudou muito pouco o que a gente faz diante do paciente, de forma que as provas não têm exigido essa classificação. Ainda estão todas debruçadas na classificação espirométrica. De fato, se perguntar se o paciente é A, B, C ou D, é muita maldade. Tá? Então, se errar, fique tranquilo que um monte de gente está errando junto com você. Né? Porque isso aqui eu acho que não vale a pena a gente aprofundar, porque a chance de aparecer uma questão perguntando especificamente sobre essa classificação é muito improvável. E o manejo dos pacientes, olhando a espirometria, a gente consegue definir o que fazer. Tá certo? Então não se debrucem muito sobre essa classificação, não. Para tratar, a gente tem os broncodilatadores. O objetivo do tratamento da DPOC não é curar a doença, porque não dá para curar. O objetivo é facilitar o trabalho respiratório. Esse paciente acumula tanto ar aqui dentro que esse ar em excesso impede a saída do resto. Então a gente vai dilatar ao máximo os brônquios desses pacientes para permitir um trabalho respiratório mais satisfatório.
A gente tem duas opções, os de curta ação, que agem por 4 horas, e os de ação prolongada, que agem por 12 a 24 horas. Curta ação, os beta-2, salbutamol e o fenoterol, e o de curta ação, anticolinérgico e hipratrópio. Esses medicamentos a gente usa mais para alívio, cansou, usa. O que a gente usa mesmo para aqueles pacientes que têm doença já bem instalada e que têm sintomas o tempo inteiro, são os fármacos de ação prolongada. E a cada dia que passa estão surgindo mais e mais. A gente por muito tempo ficou só com o formoterol e o salmeterol, dos beta-2 de longa ação, que agem por 12 horas, o paciente precisa usar 2 vezes ao dia, e o anticolinérgico tiotrópio, que age por 24 horas. Mais recentemente, nós passamos a contar com indacaterol, olodaterol, vilanterol, ou seja, outros broncodilatadores que agem também por 24 horas. Tudo isso para dar mais comodidade posológica ao paciente. A eficácia desses fármacos é muito similar, de forma que a gente não tem uma preferência hoje recomendada de um em detrimento do outro. Tá bom? O que a gente faz em relação à escolha desses medicamentos? Depende da gravidade da doença. Ah, mas eu preciso lembrar isso aí? Não precisa muito não, porque a gente não faz isso no chute. A gente sente a evolução do paciente. A regra é a seguinte: o paciente chegou e fala, doutor, de vez em quando eu tenho uma tossezinha que demora para melhorar, mas depois melhora. Fez uma espirometria, ele fumava e descobriu que tem DPOC. Esse paciente que só tem sintoma de vez em quando não precisa de remédio o tempo todo, não. Deixa só o broncodilatador de curta ação. Do contrário, os pacientes que têm sintomas crônicos, sintomas já instalados, olha, toda vez que eu subo uma ladeira eu canso, toda vez que eu faço isso eu canso. A gente não vai pedir para ele ficar usando bombinha todo dia para alívio de curta ação. É melhor deixar um broncodilatador de longa ação logo o tempo inteiro. E aí pode ser um beta-agonista ou o anticolinérgico, o tiotrópio. Se o paciente tiver uma apresentação grave, às vezes a gente pode até começar com os dois, mas via de regra escolhe um. Escolhe um e vê como o paciente fica, um mês e meio. Ele volta, não melhorou, a gente dá o outro, que não tinha dado até então. E a gente torce para ele voltar melhor. Porque se ele voltar e não tiver melhorado, as opções já são muito restritas. A gente vai apelar. E na pneumologia isso significa dar xantina, bamifilina, teofilina. Não ajuda nada. Apesar da gente botar uma fé do outro mundo nesse remédio, não ajuda nada. Ajuda um pouquinho. De forma que é errado botar isso aqui na frente dos broncodilatadores. É última escolha, última. Tá? Daqui para frente não dá para fazer mais nada pelo indivíduo em relação ao tratamento medicamentoso para aliviar a dispneia. Tá bom? Uma imensa maioria dos pacientes melhora muito com esse tratamento. A prova gosta mais de perguntar sobre o tratamento de exceção, o que vem além dos broncodilatadores. E esse tratamento de exceção, o principal foco das provas de residência é em relação ao corticoide inalatório. Quando que a gente usa corticoide na DPOC? Corticoide que a gente usa na asma. Quando que vai usar na DPOC? O uso de corticoide na DPOC tem uma indicação muito pontual. Foi visto que alguns pacientes, quando usavam corticoide inalatório, tinham menos exacerbações, tinham menos descompensações. Quem eram esses pacientes? Aqueles que tinham a doença grave, ou seja, VFO menor que 50%, e aqueles que tinham mais do que uma crise por ano. Porque uma é normal, é aceitável. Tem mais do que uma, opa, tem alguma coisa errada. Então a indicação do corticoide inalatório é essa. Ter um VFO menor que 50 e mais que uma exacerbação ao ano. E ponto final. A mais nada é essa daqui. Essa é a indicação. Tá bom? Essa é a questão mais frequente em relação ao tratamento da DPOC. Atualmente a gente tem um outro medicamento com efeito anti-inflamatório. É um inibidor de fosfodiesterase, o roflumilast, que foi lançado com um objetivo também de tentar diminuir exacerbações. Para uma população muito parecida, doença grave, tratamento já bonitinho, mas ainda assim com várias exacerbações no ano. Agora, esse remédio, ele só se mostrou eficaz naqueles pacientes que têm expectoração. Se o indivíduo for só dispneia, não tosse, não tem catarro, o remédio não ajudava muito não. Então, geralmente são aqueles que têm bronquite, doença grave, muitas crises e estão com o tratamento todo otimizado. Esse remédio é dado por via oral.
tá? E realmente consegue limitar o número de exacerbações que os pacientes apresentam. Isso que a gente tem para fazer pelo paciente com DPOC. Esse é o tratamento medicamentoso da doença. Tá? De certa forma é muita coisa até, tem muito remédio que pode usar. Mas infelizmente, nada disso altera a sobrevida da doença. As únicas modalidades terapêuticas que são capazes de alterar a sobrevida da DPOC são duas. Parar de fumar e usar o oxigênio se tiver indicação. Tirando essas duas, nenhuma outra medida se mostrou eficaz em aumentar a sobrevida da DPOC. Essas medidas fazem parte do tratamento não farmacológico, que engloba vacinação e reabilitação pulmonar. Certo? Por que usar o oxigênio é importante? Já sabemos sim. Porque o grande fantasma da DPOC é ter corpo pulmonale, é ter insuficiência ventricular direita. Se a gente conseguir evitar isso, que bom, o indivíduo vai ter muitos anos de vida. Como que eu posso evitar o corpo pulmonale? Evitando a vasoconstricção hipóxica. Como que eu posso evitar a vasoconstricção hipóxica? Evitando a hipóxia dentro do alvéolo. A falta de oxigênio dentro do alvéolo. Como que eu posso evitar isso? Dando oxigênio para o paciente. Então, todo paciente que tiver provavelmente hipóxia no alvéolo vai se beneficiar de usar oxigênio o dia inteiro, de 16 a 24 horas por dia, numa quantidade que mantém a oxigenação dele normal, maior que 90%. Quem são esses pacientes que provavelmente têm hipóxia dentro dos alvéolos? Aqueles que têm alteração importante já da troca gasosa. A PO2 já bem baixa, menor que 55, ou a saturação menor que 88. Esses aí provavelmente estão cheios de hipóxia no alvéolo. Esses se beneficiam de usar o oxigênio. Tem uns que não estão assim ainda não, estão quase lá. Mas para esses pacientes, às vezes estar quase lá já é muita coisa. Tem indivíduo que não precisa chegar a esses níveis de alteração para já desenvolver corpo pulmonale. Nesses casos, a gente também pode indicar o oxigênio. Mas a indicação mais precisa é essa aqui de cima. Tá? É a que tem o melhor nível de evidência e é que é mais cobrada na prova. Tudo bem? O uso provavelmente eterno de oxigênio que o paciente vai ter indicação a partir desse momento. E a cessação do tabagismo é importante, fundamental. Nós vimos no gráfico de decréscimo da função pulmonar. Quanto menos o indivíduo fumar, quanto mais rápido ele parar de fumar, melhor para ele. Tá? Isso muda a sobrevida desses indivíduos. Para ajudar o indivíduo a parar de fumar, a gente tem uma série de opções. Esse não é o objetivo principal dessa aula, mas eu não posso deixar de lembrá-los que sempre que estivermos diante de um paciente com histórico de tabagismo, nós, profissionais de saúde, temos a obrigação de questioná-lo sobre o hábito. O senhor ou a senhora já pensou em parar de fumar? O senhor ou a senhora conhece os males relacionados ao tabagismo? Se não conhecer, fala. Se ele disser conhece, quais são o que o senhor conhece? Aí se ele falar 20, fale mais 10. A gente tem a obrigação de informar e no final oferecer ajuda. Se o senhor precisar, a gente pode te ajudar a parar de fumar. Mesmo que não saiba, vamos encaminhar um paciente para um centro especializado em cessação do tabagismo. O que é errado é perguntar ao paciente: você já pensou em parar de fumar? Não, doutor, não quero não. Não quero parar de fumar. Ah, eu tenho um remedinho aqui que o senhor vai parar. Não adianta. Não adianta. O indivíduo tem que ter desejo mesmo em parar de fumar. São várias etapas que a gente tem que cumprir nesse processo, até chegar o momento de prescrever remédio, se for o caso. Então são medicamentos, nós temos 3 classes que podem ser utilizadas por vezes em conjunto, ou a terapia cognitivo-comportamental, todas mostrando efetividade para a cessação do tabagismo, que é muito importante para evitar a evolução da doença pulmonar. Pode ser que o indivíduo insista que não quer parar de fumar. Se ele disser que não quer parar, a gente vai ter que dar uma notícia para ele. Tem a boa e a ruim. Geralmente eles preferem ouvir a boa primeiro. E a boa é que o tabagismo parece que protege de algumas doenças. Isso cai em prova. Servidor, Universidade Federal do Paraná. Olha só. Quais são as doenças que o tabagismo tem uma associação positiva? São 4. Pneumonia de hipersensibilidade, sarcoidose, pneumonite actínica e retocolite ulcerativa. Ninguém sabe por quê, mas existe descrição dessa relação. Elas ocorrem menos em pacientes tabagistas. Aí o cara fica todo feliz, eu vou fumar mesmo. Mas tem um problema. É que além de todas as outras doenças que o cigarro traz, se o indivíduo tiver qualquer uma dessas doenças, o prognóstico vai ser muito pior. Muito pior mesmo.
Ou seja, não compensa continuar fumando. Tá bom? A cessação do tabagismo é um foco importantíssimo no tratamento não medicamentoso da DPOC. Reabilitação pulmonar está indicada para todos os pacientes que tenham sintomas persistentes, estadiamento 2 adiante, e a vacinação a todos com DPOC, tanto a pneumocócica quanto a vacinação anti-influenza. Além dessas opções, tratamento medicamentoso, o não medicamentoso, existem algumas modalidades cirúrgicas também para tratar a DPOC. A cirurgia redutora, que a ideia é tirar uma parte do pulmão que não funciona, que só tem bolha, para deixar de comprimir o resto. Na hora que tira essa bolha, o diafragma volta à posição normal, consegue se contrair melhor, facilita a inspiração do paciente. Isso aqui, quando surgiu na década de 70, 80, foi um boom. Resolvemos o problema da DPOC. Não deu certo. Melhora transitoriamente, não são todos os pacientes que são candidatos ao procedimento. Então está restrito a alguns centros. Transplante é sempre uma opção para doenças avançadas, transplante pulmonar, e já com tratamento otimizado. O transplante não altera a sobrevida do paciente, mas altera a qualidade de vida do paciente com DPOC. Ele vai viver o mesmo número de anos, mas com muito mais qualidade do que com a doença. E existem alguns procedimentos broncoscópicos em que se coloca uma válvula dentro do pulmão do indivíduo, atravessando a via aérea, com o objetivo de descomprimir uma área pulmonar que estava hiperinsuflada. O ar não entra, só sai, e isso permite a melhora da mecânica respiratória. Todos, exceto o transplante, são procedimentos que a gente não faz rotineiramente. O transplante não, se indicado, pode ser realizado, já é um tratamento consolidado. Os outros são restritos a alguns grupos e mais até ainda em pesquisa, para desenvolvimento das melhores técnicas para o procedimento. Tudo isso valeu para o indivíduo que vinha estável, mas a coisa muda completamente quando a gente está diante de um indivíduo com crise. A crise é outra história. E na hora que o paciente tem crise de doença crônica, a gente tem que tomar muito cuidado para não chamar ele errado de portador de crise. Porque como ele tem uma doença crônica, ele tem direito de um dia tossir mais, tem direito de um dia ter um pouquinho mais de catarro. Isso não quer dizer que ele esteja exacerbado. Para ter exacerbação tem que ter substância, tem que ter mais de uma coisa. Então se aceita utilizar 3 critérios: aumento da dispneia, aumento da expectoração e mudança da cor do catarro. Se 2 estiverem presentes, o paciente está exacerbado. Às vezes a gente não precisa ser tão criterioso. O paciente está péssimo, prostrado, desconfortável, infecção de vias aéreas superiores, está exacerbado também. Então não precisa ser tão criterioso assim. Mas via de regra a gente vai encontrar esses critérios nos pacientes com exacerbação. E o que fazer? Primeira coisa, por que ele exacerbou? Qual foi a causa da exacerbação do paciente? Na imensa maioria das vezes é infecção viral. Na imensa maioria das vezes. Então na grande vastidão dos casos a gente não precisará de antibiótico. Mas cuidado, esses pacientes podem ter outra justificativa para ter exacerbado. Por exemplo, um pneumotórax, embolia de pulmão, idoso, fuma, pode ter doença coronariana. Então, muita atenção para causas não pulmonares até da exacerbação. Nem sempre a gente vai ter facilidade. E aí, quando a gente não encontra, a gente inventa que foi uma infecção. Tá? Mas é sempre importante ficar de olho para essas outras possibilidades. Os objetivos do tratamento são controlar a etiologia, se for possível. Se uma infecção viral, nada a fazer. Melhorar o conforto respiratório do paciente, melhorar a troca gasosa, tentar melhorar a troca gasosa e garantir a boa oferta tecidual de oxigênio. Manter a oxigenação do paciente no nível adequado. Esse é o objetivo do tratamento da crise da DPOC. E como que a gente vai fazer isso? A receita é muito simples. Muito simples. Todo paciente com DPOC exacerbado, independente de ter sibilo ou não, teve uma pergunta que foi feita no intervalo, se o paciente que foi enviada, se o paciente tivesse sibilância, precisava fazer corticóide modulador, enfim, se não tivesse, fazer diferente. Não. Todo paciente que exacerbou por doença coronariana, por infecção, por embolia, vai usar broncodilatador, vai usar corticoide sistêmico por 7 a 10 dias, e se tiver com a saturação baixa, vai usar oxigênio. Essa é a receita de bolo do tratamento da exacerbação da DPOC.
Dependendo de outras coisas, a gente pode fazer mais coisa. Por exemplo, quando que a gente vai dar antibiótico? Se o paciente tiver uma infecção bacteriana. Isso eu sei. Né? Se o indivíduo tiver pneumonia, sinusite bacteriana, a gente vai usar antibiótico. Na maioria das vezes não tem isso não, senão ficaria muito fácil. Então, quando não tiver pneumonia, a gente nunca vai dar antibiótico? Não. Existem recomendações para que, mesmo na ausência de uma pneumonia, a gente use antibiótico se o paciente tiver dois fatores. Se tiver secreção purulenta e se a exacerbação for grave. Exacerbação grave é aquela que faz o paciente ir para a UTI. Tá? Então, nessas duas situações de exacerbação, existe indicação de usar antibiótico como se tivesse uma pneumonia, ainda que ela não tenha sido vista. Tá certo? Outros medicamentos, como xantina, jamais, é medicamento de exceção. Broncodilatador sistêmico é muito menos efetivo, medicamento de exceção. O que a gente deve fazer rotineiramente, se não tiver contraindicação, é a ventilação não invasiva, que é muito eficaz para esses pacientes na UTI ou na sala de emergência. Se o paciente tiver contraindicação, estiver muito desconfortável, ele vai ter indicação de ser entubado, de ventilação invasiva, enquanto a gente tenta resolver o problema, enquanto tenta estabilizar a doença. Tá certo? Esse é o tratamento da crise da exacerbação da DPOC. Qual antibiótico usar? A gente segue a mesma rotina da pneumonia. Mesma rotina. É uma macrolide ou uma quinolona, como vai ser discutido no momento oportuno. Questões. Prova do SUS de São Paulo. Olha só. Hoje eu vi a segunda que estamos vendo, hein? Em um paciente com doença pulmonar obstrutiva crônica, o melhor indicador isolado de risco de exacerbações da doença é essa questão não precisa ser médico para responder. Não precisa. Pelo amor de Deus, o maior fator de risco de qualquer coisa é já ter acontecido antes. Não é não? O maior fator de risco de alguém roubar é já ter roubado antes. O maior fator de risco de ter uma enchente naquele local é já ter tido antes. O maior fator de risco de uma pessoa ter exacerbação da DPOC é já ter tido antes. Isso mostra que ele está predisposto a ter, independente do que causou a exacerbação. Eu nem sei se é mesmo, mas é a letra D, pode marcar. Pode marcar. Não precisa nem procurar literatura não, isso é óbvio. Tá? Então o maior fator de risco é já ter acontecido anteriormente. Questão do Rio de Janeiro. Questão que mostra que a gente tem que ser, às vezes, ter um pouquinho de jogo de cintura. Joana tem 48 anos, é tabagista desde os 15 e queixa-se de falta de aos grandes esforços. Apresenta murmúrio vesicular reduzido, com discretos estertores e sibilos, e a frequência respiratória de 22. Você solicita uma espirometria que mostra, entre outros parâmetros, um FEV1, que é o VF1 em inglês, de 60% do previsto. Você conversa com Joana e planeja o uso de que eu não sei o que ela tem. Eu não sei o que ela tem. Qual o diagnóstico de Joana? Não sei. Ela tem dispneia aos esforços, ela é jovem, ela fumou demais, e ela tem um VF1 de 60%. Mas cadê o resto da espirometria? O VF1 isolado não quer dizer nada. Ele pode ser assim na restrição, na obstrução, não quer dizer nada. Não sei o que ela tem. Ela pode ter insuficiência cardíaca, fibrose, asma, DPOC, pode ter o mesmo de um monte de coisa. E aí a gente tem que ser um pouquinho malandro para entender o que o cara quer. O que ele quer aqui é que a gente avalie, quer que a gente indique o tratamento para uma paciente que provavelmente tem DPOC. E por que ele está querendo sugerir isso? Porque ainda que ela tenha menos de 60 anos de idade, menos de 50 anos, ela fumou demais. Ela fuma há 33 anos. Na questão de prova, o cara quando faz, que ele está lá digitando, ele digita uma palavra, ele olha e pensa assim, ih rapaz, isso vai dar recurso. Aí backspace, backspace, backspace. Bota da palavra, vai dar recurso também. Ele morre de medo de tomar um recurso na cara. Então ele não vai botar que a mulher tabagista aqui à toa, não. Não vai. Ele está querendo sugerir que ela tenha DPOC. Vamos ver se é verdade. DPOC da dispneia grandes esforços? Dá. DPOC da redução multivesicular? Dá. DPOC da estertor e sibilo? Dá. DPOC da VF1 baixo? Dá. A gente pode dar broncodilatador para DPOC? Pode. Pode dar corticoide? Pode dar teofilina? Pode. É isso que ele quer. É isso que ele quer. Olha como não é asma. A paciente pode ter asma com 48 anos? Pode. Tabagista também pode? Também pode.
mas a gente começa a suspeitar da DPOC. Falta de ar, os grandes esforços, não é muito comum. Porque na asma, a gente espera sintomas episódicos. O paciente não tem sintoma fixo. Que estranho. Murmúrio reduzido, haja asma para isso. Estertor na asma, aí que coisa estranha. Sibilo, tudo bem. VF1 baixo, pode ser. Na fibrose, tabagismo, tal, estertor, sibilo, poderia ter VF1. Só que a gente não dá nada disso aqui para fibrose, então não é não. E doença cardíaca, eu não vou dar nenhum desses remédios para doença cardíaca. Então o que ele quer mesmo falar de DPOC, tá certo? Ele quer sugerir para a gente que essa paciente tem DPOC. Uma paciente com DPOC que tem sintomas para um esforço fixo, independente de grau 1, 2, 3, 4, A, B, C, D, ela tem dispneia para esforço fixo. O que a gente vai fazer? Vai dar um broncodilatador que age o dia inteiro. Essa é a primeira coisa a fazer. Broncodilatador de ação prolongada. Pode ser um beta-2 ou um anticolinérgico. Tá bom? Mas o grande ponto da questão era sair do susto de saber o que ela tem. E o que ele está querendo dizer que ela tem é DPOC. Mas de fato a questão foi inadequada. Nossa, isso tudo, calma. Parte mais importante da questão está aqui. Paciente com DPOC, piora da dispneia e também da tosse, com aumento da expectoração que está purulenta. Nossa, eu esqueci os critérios, não tem problema não. Tudo de ruim ele falou aqui. Não tem nada que pode estar pior. Então os critérios estão satisfeitos e tem mais. Além de estar exacerbado, tem pus. Não preciso nem continuar lendo. O que a gente vai fazer? Broncodilatador, corticoide sistêmico, oxigênio se a oxigenação estiver baixa e antibiótico. Mesmo que não tenha evidência de pneumonia, porque tem secreção purulenta na exacerbação. Vamos continuar. Usa regularmente beta-agonista de ação prolongada, está dispneico, a pressão está boa, roncos e sibilos, radiografia e hiperinsuflação sem consolidação. Está querendo confundir. Ele está querendo dizer assim, olha, não tem pneumonia não. E aí? Não vai dar antibiótico não, tio? Ah, vou ter que dar sim. Letra A, broncodilatador, associado a teofilina xantina. Não, deixa isso para lá. Letra B, iniciar antibiótico, aumentar a dose do broncodilatador com anticolinérgico de curta ação, associados a corticóide, pois trata-se de exacerbação infecciosa, muito provavelmente da DPOC. Perfeito, perfeitinho. Letra B, solicitar urgentemente gasometria, que dói pra caramba, e iniciar oxigenoterapia se tratando de assim, não precisa. A gasometria não vai mudar a conduta. Quer saber quanto é que está a saturação? Bota o oxímetro. Judia do cara não, colhendo gasometria. Claro que a gente vai precisar, porque o paciente aparentemente está séptico, né? Enfim, a gasometria arterial vai ter importância, mas não é ela que vai mudar a conduta nesse momento. E letra D, internar em UTI. Existem critérios para isso, mas é muito mais a opinião do médico que vale, devido à provável exacerbação não infecciosa. Como assim? Como sabe? Se de longe a infecção é mais comum e tem até pus, é provável que seja infecciosa. Possivelmente embolia baseada em quê? Qual é a história que o paciente tem para pensar em embolia? Então a resposta certa, letra B. Tudo bem? Terminamos por aqui. As dúvidas vocês podem encaminhar pela área do aluno, que eu respondo rapidamente. Grande abraço, pessoal.